E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar estudando as operações com números naturais. Nós já estudamos a adição. Como é que eu reconheço uma adição? Como é que eu represento uma adição? Pelo sinalzinho de mais. Nós estudamos a subtração, que nós podemos representar com o sinalzinho de menos, uma multiplicação, que nós podemos representar com o x ou com um pontinho, uma divisão, que nós podemos representar ou com dois pontinhos, ou com uma barrinha e dois pontinhos, ou até mesmo uma fração. Agora nós vamos estudar outra operação, que é a potenciação. Como que eu identifico uma potenciação? Vai ter um número embaixo e um númerozinho menor em cima. Mas para que serve a potenciação? Para que foi criada a potenciação? Vocês lembram que lá na multiplicação, a multiplicação surgiu para simplificar a soma de vários fatores iguais. Por exemplo, 2 mais 2 mais 2 é a mesma coisa que 3 vezes 2. A potenciação surgiu para substituir uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, aqui, 2 vezes 2 vezes 2. Vocês estão vendo que o número 2 está se repetindo nessa multiplicação? Então, nós podemos simplificar isso. Vamos representar da seguinte forma. Vou colocar o número que está se repetindo, ele vai ser a minha base. Então, aqui, qual é o número que está se repetindo? O número 2. Então, ele vai ser a minha base. E quantas vezes ele está se repetindo? 1, 2, 3 vezes. Então, a quantidade de vezes que esse número vai se repetir vai ser o meu expoente. E como eu calculo isso? Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2 vai ser 8. Então, 2 com o número 3 aqui em cima vai ser igual a 8. Esse resultado nós chamamos de potência. Então, o número que eu vou repetir, eu chamo de base. A quantidade de vezes que ele se repete, eu vou chamar de expoente. E o resultado disso eu vou chamar de potência. Vamos fazer outro exemplo. Vamos supor que eu quero saber quantas casas tem num tabuleiro de xadrez. Eu contei lá e eu vi que tem 8 casas na horizontal. E aí, 8 casas na vertical. Então, para eu saber a quantidade total de casas, basta multiplicar 8 vezes 8. Aqui, mais uma vez, uma multiplicação de fatores iguais. Quem é que está se repetindo? O 8. Então, o 8 vai ser a minha base. Quantas vezes ele está se repetindo? 1, 2. Então, o meu expoente vai ser 2. E como que eu calculo isso? Quanto que é 8 vezes 8? Vai ser 64. Então, a minha potência é igual a 64. Outro exemplo. Vamos supor que eu quero saber a quantidade de janelas que tem em um prédio. Vamos supor que esse prédio tem 4 andares. Cada andar tem 4 apartamentos e cada apartamento possui 4 janelas. Então, vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Quem é o número que está se repetindo? O 4. Então, o 4 vai ser a minha base. Quantas vezes ele está se repetindo? 1, 2, 3. Então, o meu expoente vai ser 3. E como eu calculo isso? Quanto que é 4 vezes 4? 16. 16 vezes 4 vai ser quanto? 64. Então, 4 com expoente 3 vai ser 64. Só que aí nós temos alguns casos particulares. Por exemplo, quando o meu expoente é 0, quanto que vai ser a minha potência? Olha só, vocês têm que lembrar que quando o expoente for 0, a potência sempre vai ser 1. Não importa qual seja o número, sempre quando o expoente for 0, a potência vai ser 1. O porquê disso vocês vão aprender mais lá na frente, que tem a ver com as propriedades da potência. Mas por enquanto, lembrem-se, toda vez que o expoente for 0, a potência é igual a 1.
Então, aqui, por exemplo, quanto que é 2 elevado a 0? 1. 100 elevado a 0 vai ser 1 também. Então, não importa qual seja o número, se o expoente for 0, a potência sempre será igual a 1. Agora, quando o expoente for 1, a minha potência vai ser quanto? Vai ser a própria base. Olha só, vai ser o próprio número. Então, por exemplo, quanto que é 2 elevado a 1? Vai ser 2, a própria base. Quanto que é 100 elevado a 1? 100, a minha própria base. Agora, por exemplo, quando o meu expoente é 2. Quando o meu expoente é 2, nós falamos que a base está elevado ao quadrado. Então, aqui, como eu leio isso? 2, o meu expoente é 2, então vai ser elevado ao quadrado. Como eu calculo? Quem é o número que está se repetindo? O 2. Quantas vezes ele está se repetindo? 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Outro exemplo, como eu leio isso aqui? Vai ser 4 elevado ao quadrado. Quem é meu número que está se repetindo? O 4. Quantas vezes ele está se repetindo? 2 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Agora, quando o meu expoente é 3? Olha só, quando o meu expoente for 3, nós dizemos que a base está elevado ao cubo. Então, aqui, por exemplo, 2 elevado ao cubo. Como eu calculo? 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado ao cubo vai ser igual a 8. Outro exemplo. Aqui vai ser 3 elevado ao cubo. Então, como é que eu calculo? Vai ser o 3 vezes 3 vezes 3. Por quê? Quem é o meu número que está se repetindo? O 3. Quantas vezes ele vai se repetir? 3 vezes. Vamos lá. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 9 vezes 3 é 27. Então, dizemos que 3 elevado ao cubo é igual a 27. Agora, como que eu falo os outros expoentes? Aqui, por exemplo, 2 e o expoente é 4. Como que eu vou falar isso? 2 elevado à quarta potência. Se o expoente fosse 5, elevado à quinta potência. Se o expoente for 6, elevado à sexta potência. E assim por diante. Então, aqui, por exemplo, vai ser 10 elevado à 10ª potência. Tranquilo? Agora, nós vamos ver quando a base for 10. Lembram que vocês estudaram que quando eu multiplico algum número por 10, basta eu acrescentar os zeros? Então, aqui vai acontecer da mesma forma. Não precisa eu ficar multiplicando 10 vezes 10 vezes 10. Então, quando a base for 10, basta eu colocar aqui 1 e a quantidade de zeros vai ser igual ao meu expoente. Aqui o meu expoente é 2, então eu vou colocar 2 zeros. Aqui o meu expoente é 5, então eu vou colocar quantos zeros? 5. Então eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 e 5 zeros. Aqui, quando eu tenho um número na frente, basta eu colocar esse número e a quantidade de zeros vai ser a mesma quantidade do expoente. Então aqui é 4. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Tranquila a potenciação, galera? Agora nós vamos ver outra operação, que é a radiciação. Aqui no 6º ano, por enquanto, vocês vão ver apenas a raiz quadrada. Olha só, a raiz, ela é o contrário da potenciação. Então, por exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de 64. Esse 64, que é o número que está dentro da raiz, nós chamamos de radicando. Esse sinalzinho aqui, nós chamamos de radical. O númerozinho que está aqui fora, nós chamamos de índice. Aqui eu coloquei o número 2, porque representa a raiz quadrada. Mas quando é raiz quadrada, geralmente esse índice não aparece. Então, se eu ocultar aqui o índice, mesmo assim vai ficar sendo raiz quadrada. E o resultado disso nós chamamos de raiz. Mas como eu acho a raiz?
Olha só, eu tenho que pensar em um número que elevado ao quadrado dá esse radicando. Então, olha só, pensem aí. Que número elevado ao quadrado, ou seja, que número multiplicado por ele mesmo dá 64? Relembrem lá da tabuada. Que número lá na tabuada multiplicado por ele mesmo dá 64? Vai ser o 8, porque 8 vezes 8 é 64. Outro exemplo, 36. Que número lá na tabuada que multiplicado por ele mesmo dá 36? Vai ser o 6, pois 6 ao quadrado é igual a 36. Ou seja, 6 vezes 6 é igual a 36. Aqui, 9. Qual que é a raiz de 9? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Vai ser o 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Agora, quando são números assim pequenos, que vocês lembram lá da tabuada, é tranquilo? Mas quando é um número maior assim, por exemplo, a raiz de 256, vocês sabem assim de cabeça que número que multiplicado por ele mesmo dá 256? É um pouco mais complicado. Então, nós temos alguns jeitos de resolver isso. Ou nós podemos fazer pelo método da tentativa. O que é isso? Olha só, vocês vão fazer como se fosse uma tabelinha dos quadrados perfeitos. O que é quadrado perfeito? É um número que tem uma raiz exata. Ou seja, por exemplo, 2 ao quadrado é igual a 4, porque 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz de 4 vai ser 2. 3 ao quadrado vai ser 9. Então, a raiz de 9 é igual a 3. 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz de 16 é 4. Então, aqui, pensando dos 256, vamos supor, eu vou fazer 100 ao quadrado. Desculpa, 10 ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz de 100 é 10. Então, olha só, se eu quero 256, vai ser um número maior que 10, concordam comigo? Porque aqui o 10 ao quadrado dá 100. Então, vamos fazer, por exemplo, 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, é 400. Então, olha só, passou do 256. Então, isso quer dizer que a raiz de 256 é um número maior que 10 e menor que 20. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, por exemplo, 15 ao quadrado. 15 vezes 15 é 225. Ainda tá menor, né, do que 256. Vou fazer aqui 16. 16 vezes 16 é 256. Pronto, achei. A raiz de 256 vai ser 16. Mas concordam comigo que isso é um pouco complicado, você ficar fazendo várias tentativas. Então, tem outro jeito de você resolver isso, que é fatorando. Lembram que vocês já estudaram a fatoração? Que nada mais é do que você dividir por algarismos primos. Quem são os números primos? São aqueles que são divisíveis por ele mesmo e por 1 apenas. Então, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, por exemplo, eu quero fazer a raiz de 256. Então, eu vou fatorar o 256. O primeiro número primo é 2. Então, dá para eu dividir por 2. 256 dividido por 2 vai dar 128. O 128 é par, então ainda dá para eu dividir por 2. 128 dividido por 2 é 64. 64 ainda dá para dividir por 2, que é 32. Ainda dá para dividir por 2, que é par, né? Vai dar 16. 16 dá para dividir por 2, que vai dar 8. 8 dá para dividir por 2, que é 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Pronto, terminamos a nossa fatoração. Como que eu
Calcula a raiz quadrada. Se é raiz quadrada, eu vou pegar de 2 em 2. E aí, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, foi 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, esse número aqui é a mesma coisa que 256, só que escrito de uma maneira diferente. Quando eu coloco dentro da raiz, olha só, todo mundo que está ao quadrado, eu vou tirar da raiz, isso é uma simplificação que a gente faz. Então, como está todo mundo ao quadrado, eu vou tirar todo mundo da raiz. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos lá. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 4 é 16. Olha só. Achamos. A raiz de 256 é 16. Outro exemplo. 144. Vou fatorar o 144. 144 dividido por 2 vai dar 72. Por 2 vai dar 36. Por 2, 18. 18 dividido por 2, 9. Opa, o 9 dá para dividir por 2? Não, o 9 é ímpar. Ímpar não dá para dividir por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Pronto. Lembre-se, pegar de 2 em 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Colocando isso dentro da raiz. Todo mundo que está ao quadrado sai da raiz. 2 vezes 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3 é 12. Então, a raiz de 144 é igual a 12. Agora, nós vamos fazer um exemplo utilizando as operações. Como eu disse, nós vamos fazer um exemplo utilizando essas operações, que é uma expressão numérica. Lembre-se, na expressão numérica, nós resolvemos primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. E quanto às operações? Vou resolver primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, e por último, soma, adição, né? E subtração, sempre na ordem que aparecerem. Então, vamos lá, vou começar resolvendo aqui o parênteses. Vou repetir aqui, 3 ao quadrado mais. Aqui dentro do meu parênteses, eu tenho uma subtração e uma raiz quadrada. O que eu vou resolver primeiro? A raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 1? Que número multiplicado por ele mesmo dá 1? Vai ser 1. Vou repetir aqui o resto. Opa, achei outro parênteses. Eu tenho raízes e uma divisão. Vou resolver primeiro as raízes. Qual que é a raiz de 100? Que número multiplicado por ele mesmo dá 100? 10. 25. Qual que é a raiz de 25? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 25? 5. Vou repetir aqui o resto. Ainda tenho parênteses, então vou resolver o parênteses. Quanto que é 3 menos 1? Vai ser 2. Dez dividido por 5 vai ser 2. Ainda tenho parênteses, vamos lá. Quanto que é 2 ao quadrado? Vai ser 2 vezes 2, que é 4.
Já resolvi o parênteses, não precisa escrever ele novamente. 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, que é 4. Já resolvi o parênteses, agora eu vou resolver os colchetes. Aqui, 15 menos 4. Quanto que é 15 menos 4? Vai ser 11. Esse outro colchete, 7 mais 4 vai ser 11. Já resolvi o colchete, já elimino ele. Agora eu vou resolver a chave. Quanto que é 11 vezes 11? Vai ser 121. Agora aqui, tem uma potenciação, uma adição e uma multiplicação. Primeiro eu vou resolver a potenciação. Quanto que é 3 ao quadrado? Vai ser 3 vezes 3, que é 9. Agora eu tenho uma adição e uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação. 121 vezes 2, 242. Agora sim, 9 mais 242, 251. Então, o resultado da minha expressão é 251. Agora, para treinar tudo isso que nós estudamos hoje, vocês devem fazer alguns exercícios. Que estão aqui, ó, página 80, questão 1, 2 e 3, página 81, questão 5, 7 e 9, página 82, questão 11, página 83, questão 1 e 2, página 85, 1, 2, 3 e 5 e página 88, questão 1. Então, vamos lá, galerinha, é isso aí, bons estudos para vocês. Mesmo estando em casa, é para estudar, hein, galera? Beijo e até a próxima!